comprar um, assistiram alguns desses, eu fiz um recorde. Se você já assistiu esse podcast, problema seu, você assistir de novo um pedacinho, tá bom? Mas eu sugiro que você preste atenção. Brincadeira. Eu sugiro que você preste atenção porque vai ser importante para esse assunto. O assunto que a gente vai conversar agora é: milagres existem? E aqui eu tenho um podcast com um ateu, que o nome dele é Daniel, é assim que o podcast divulga, né? Um ateu contra 30 cristãos. E eu quero que você preste atenção. Pode tirar foto para você lembrar de quais são as perguntas, porque não vai estar na tela depois, ou anota. Eu quero que você pense e olha aqui. Quais foram os argumentos do Daniel questionando a existência do milagre? Então anota aí os argumentos que você viu, todos que você conseguir perceber. E como você avalia a argumentação e a postura dos cristãos ao debaterem esse tema. Entendeu qual é a pergunta? Anotado? Vamos ver se não anotado? Pronto, anotado. Tira foto, vocês têm celular para aqui. Gente, é um vídeo longo, tem 14 minutos o vídeo todo, tá bom? Mas eu acho que os argumentos que aparecem no vídeo são interessantes da gente avaliar juntos. Então, por favor, preste atenção. Vamos lá. Deixa eu ver se o áudio funcionou. O quinto tema é: milagres não existem. Olá, tudo bem? Meu nome é Camille, eu tenho 17 anos. Eu sou uma prova viva que Deus faz milagres sim, por isso que eu vim. Então, start aqui para nós. Eu queria te perguntar o que você entende por milagre em si. Legal. Eu parto de uma definição do filósofo David Hume, que milagre é uma violação das leis da natureza. O mundo funciona conforme leis, tem uma regularidade que a gente estuda por meio da ciência, e para um milagre acontecer, um agente sobrenatural deveria interromper temporariamente essas leis para acontecer algo indescritível, imprevisível, que normalmente as pessoas consideram algo muito bom. Mas poderia ser uma coisa ruim, mas não precisamos entrar no ruim aí. Eu vou te falar, realmente, milagre existe em cima do que você falou. Tá bom. Assim, todo mundo viu que eu ando de muleta atualmente. E por quê? Eu fiz uma cirurgia na coluna, onde dessa cirurgia eu peguei uma infecção hospitalar. Eu tive uma trombose na perna. Eu fiquei com meu pé como se tivesse tido um AVC. E eu tive um TEP, que é um coágulo que se deslocou e foi parar no meu coração. E o médico virou para mim e falou para mim que eu teria apenas 10 dias de vida. E isso foi perto do Natal, que aconteceu ano passado. E ali eu fiquei no hospital 2 meses consecutivos e todo mundo vinha se despedir. E teve um primo meu que é cristão, ele é presbítero, e ele virou para mim e falou assim que aquilo que estava acontecendo comigo não era para minha morte, e sim para que Deus mostrasse o milagre dele na minha vida. Então eu vim aqui para falar para você que o milagre existe sim, e eu sou a prova viva que esse milagre existe. Que legal! Que bom que você está aqui entre nós. Eu acho que isso é uma coisa incrível. Você tem a expectativa de que não vai passar de 10 dias e melhorar. Então, assim, que bom. Sinto muito pelo que passou por toda a dificuldade. Mas, com todo respeito, se me permitir refletir sobre a sua história, ou eu posso pegar outras paralelas. Tá bom. Por qual caminho um cético normalmente vai quando a gente está diante das alegações sobre milagres? A gente vai para a possibilidade de existir uma explicação alternativa àquilo que aconteceu. Então, por exemplo, a Igreja Católica entende que existem milagres sobre os corpos de santos, que seriam os corpos incorruptos ou incorruptíveis. Não sei se você conhece esse tipo de ideia. Hoje a gente tem explicações sobre, por exemplo, umidade, oxigenação, temperatura de sepulcros que podem preservar mais os corpos de forma que eles não entram em estado de putrefação, decomposição tão rapidamente assim. Foi feita pesquisa sobre isso e tudo. Tem várias explicações a respeito disso. Então, às vezes, existe uma explicação naturalista para um fenômeno incomum. E na medicina, na psicologia, em várias áreas da saúde, a gente encontra
essas irregularidades, ou pelo menos esses eventos que a gente prevê e que não dão tão certo assim. Vou te dar um exemplo da psicologia, que eu li um estudo recentemente, mostrando que muitos psicólogos preveem incorretamente a evolução clínica dos seus pacientes. Nós temos dados a respeito disso. Na medicina, tem um estudo que já encontrou uma alta taxa de falsos positivos para o caso de câncer. Ou seja, nem sempre que um médico diagnostica câncer, aquele diagnóstico é certeiro. Então não quer dizer que esse médico tenha te dado 10 dias de vida que ele estivesse com a razão. Pode ser que ele tenha diagnosticado mal, cometido algum erro naquele processo de avaliação, de forma que você teve uma grande surpresa, você, sua família, seus familiares. Então, a hipótese que eu trago é a de que houve algum tipo de erro médico na avaliação do seu caso, de forma que ele te deu um prognóstico que não era tão acertado assim. O que acontece? Para ele errar, ele deveria ter feito apenas um exame. E não foi feito apenas um exame. Foi feito exame de sangue, foi feito raio-x, foi feito tomografia, foi feito ressonância magnética, foi tirada até líquor da minha coluna. Sim. E todos, e assim, não foi um médico. Foi a equipe da neurologia, mais a equipe da nefrologia, mais a equipe de cardiologista. Uma equipe multi em si, que entraram como se diz, num consenso que eu não passaria. Tanto que, até hoje, porque ainda faço acompanhamento com eles, eles não sabem explicar o porquê que aquela pessoa que teria apenas 10 dias, hoje vai fazer um ano quase, que eu fiz a cirurgia e eu ainda estou viva. Sim. Entendeu? E assim, eu acredito muito mesmo, que não só para mim, mas para muitas pessoas que às vezes falam assim, ai, milagres não existe. Eu não sou a única pessoa que não existe, que existe como milagre de Deus, tanto como na Bíblia tem vários. Eu sei que existem casos extraordinários como o seu e que podem eventualmente desafiar algum tipo de explicação alternativa, mas erros diagnósticos existem mais do que a gente está disposto a admitir. E a ideia de Hume é a de que, mesmo Deus existindo, isso é muito interessante. Tem um filósofo que até evolui para esse tipo de ideia. Mesmo Deus existindo, ele aparentemente prefere que o mundo transcorra os eventos, os acontecimentos, sem muita interferência, porque a ideia de milagre é a de que houve uma violação pontual, não é uma coisa que acontece a cada instante, de forma que é um acontecimento extraordinário, atípico. Então, mesmo que Deus exista, a gente precisa ter muita calma, porque frequentemente as pessoas se equivocam quanto à sua interpretação daquilo que está acontecendo, e infelizmente às vezes a gente tem casos de fraudes também, mas não é o seu caso, tá? O de fraude, mas isso existe também. Então é muito mais comum que haja uma explicação natural para eventos extraordinários do que a possibilidade de ser um milagre. Não estou aqui a princípio excluindo a possibilidade de um milagre, tá? Que isso fique claro. Não estou excluindo a possibilidade. Você está conseguindo, né? Eu ia levar para lá já. Estou brincando. Eu não excluo uma possibilidade, mas eu precisaria de evidências muito fortes para poder excluir essas hipóteses alternativas que são muito mais plausíveis, porque a gente observa consistentemente as pessoas se confundindo, as pessoas mentindo a respeito, não estou dizendo que é o seu caso, tá? Isso aqui, e muitas vezes as pessoas com ignorância, como é o caso dos corpos incorruptíveis da Igreja Católica. Então a gente precisaria avaliar com muita calma cada caso antes de chegar a esse tipo de conclusão. Mas eu respeito a sua interpretação, a sua crença, e estou feliz por você estar aqui hoje com a gente. Valeu demais. E aí, tudo bem? Como você chama? Eric. Prazer. Ah, que legal. Então, assim, eu concordo muito com você, tá? Eu não concordo com 100% do que está na Bíblia. Para mim, a Bíblia são muitos livros, não é um livro só. São vários livros escritos como Mas a pergunta que eu tenho para você é: você acredita então que a humanidade, a vida saiu de um milagre? A vida saiu de Da onde saiu a vida se ela não foi criada? Cara, não gostou dele, pelo jeito. Ia matar. Ia derrubar. Já tentei 50 vezes.
Meu nome é Caroline, tenho 29 anos e eu tô aqui porque um dia eu já estive do lado de lá. Eu já deixei de acreditar em Deus por muitos anos e assim como eu hoje acredito em Deus, sei que foi por alguma razão de alguém ter falado pra mim. Então a minha missão hoje é fazer a mesma coisa que fizeram por mim. Tudo bem, prazer, você chama Carol. Tudo bem. Vamos lá, vou recomeçar aqui em questão desse tema, não pegando o gancho dele, mas o que pra você diz que não acredita em milagres, correto? Obviamente, não acredita em Deus, não acredita em milagres. Acha que pode haver a possibilidade, você já ouviu alguma história que você ficou pensando, pô, será que já fez alguma coisa que já te fez balançar? Não só de saúde, tá? Milagre, a gente entende milagre por tudo aquilo que o humano não consegue fazer. Sabe, o milagre, nós temos, né, Deus como algo sobrenatural. Então, automaticamente, além do que nós, seres naturais, podemos fazer, né? Tem alguma coisa que você já ouviu falar, alguma história ou de algum parente, que você fica pensando assim, será que... Eu tenho um quadro no meu canal, na verdade a gente está... a gente tinha um quadro em que as pessoas entravam para desafiar a gente, com essas explicações extraordinárias e tal, e a gente retomou esse quadro, mas em vez de as pessoas entrarem ao vivo, elas mandam mensagens, a gente escolhe algumas para explicar cientificamente aquilo que seria um milagre ou um evento extraordinário. E alguns relatos realmente são difíceis de a gente pensar assim, caraca, o que aconteceu aqui? Só que, como eu estava explicando antes, é comum que as pessoas exagerem, que as pessoas mintam, que as coisas sejam distorcidas um pouquinho depois dos acontecimentos. Ainda mais quando existe uma lacuna temporal muito grande entre o que aconteceu e aquilo que está sendo relatado lá na frente. Vamos chegar na ressurreição daqui a pouquinho, gente. Telefone sem fio, né? Telefone sem fio, exatamente. Então existe esse problema de se o relato está sendo confiável à luz dos acontecimentos. Então eu tenho que ter muita calma nessa hora. Mas eu já tive uma experiência que seria uma cura milagrosa, só para exemplificar para vocês. Eu era criança e tinha quase 20 verrugas no meu joelho esquerdo. E aquele treino ia embora. E aí eu jogava bola, machucado, meu pai ficou com dó e me levou no benzedeiro. Não sei se vocês conhecem. Benzedeiro? Sim? Tá. E aí ele fez as suas benzeduras, pegou o terço, eu passei por dentro do terço, teve um ritual. Exato. E depois de umas semaninhas, não sei se uma semana, 2, as verrugas foram embora. E aí, meu pai outro dia, eu acho que uns 3, 4 anos, falou, Daniel, você fica todo cético aí, você já passou por uma cura espiritual, cara. O que meu pai não se lembrava é que o médico havia prescrito um remédio que eu estava borrifando nas verrugas todo dia. Esse é um tipo de explicação. São as intervenções concomitantes. Eu tenho uma tia que teve um problema no ombro, recebeu um diagnóstico ali médico, uma hipótese diagnóstica, ficou morrendo de medo de ter que fazer uma cirurgia no ombro, foi num centro espírita, passou por uma cirurgia espiritual, quando voltou lá com o resultado do exame, acho que você não vai precisar passar por esse exame aqui, por essa cirurgia não. Ela ficou super feliz e interpretou que houve uma cura miraculosa por ter passado por aquela cirurgia espiritual. Então não passou na cabeça dela o erro diagnóstico, ou que ele só levantou uma possibilidade e nem foi categórico com aquilo. Então as pessoas muitas vezes interpretam erroneamente aquilo que acontece com elas e acabam acreditando que houve um milagre. Então eu já tive muitas experiências assim, familiares meus, e eu costumo encontrar, quando tenho muitas informações sobre aquilo, uma explicação alternativa mais plausível. Entendo. Então, por que eu te fiz essa pergunta, tá? Como eu disse para você, o Deus cristão, né, que é o Deus que nós estamos debatendo aqui, ele é um ser sobrenatural. Então, nenhuma pesquisa que você fizer, com todo respeito a toda a educação que você tem, que você já mostrou que você é muito inteligente, você nunca vai conseguir entender o Deus que nós servimos, a não ser que você, como diz na Bíblia, morra e nasce de novo. Entendeu? O reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Então, para a gente entender, não adianta a gente colocar as nossas réguas, as nossas pautas, o que eu acho certo e o que eu acho errado. Até mesmo com o histórico da humanidade. Né? Porque Jesus ele veio aqui na Terra para justamente nos mostrar que tudo aquilo que a gente pensava que estava certo, está completamente errado. Entendeu? Então, por mais que você busque explicações, eu tentei falar com Deus, ou eu já passei por essas experiências, não dá para limitar Deus ao nosso entendimento. O nosso entendimento ele é muito raso, ele é muito superficial. É por isso que a gente precisa acessar Deus através da nossa fé. A fé ela é o único meio de acessar Deus, porque ela é justamente aquilo que a gente não consegue provar te mostrando visualmente, mas é aquilo que você consegue acessar com o seu coração. Sabe qual é um porém sobre isso, Carol?
é que a fé que vocês cristãos têm é similar à fé que pessoas de outras religiões têm, com outras concepções de mundo, com outras divindades e assim por diante. E eles também relatam experiências de milagre. E as coisas não são tão compatíveis assim. Ou Deus é único, ou existem várias divindades, por exemplo. É difícil a gente conciliar as coisas. Então, se a gente vai por esse caminho da fé, mais intuitivo, mais de coração, que você está dizendo, o muçulmano, o hinduísta, o taoísta poderiam chegar com o mesmo argumento, até mesmo quem acredita na mitologia nórdica, ou romana, ou grega. O Deus que nós servimos é o Deus da criação, é o Deus criador. Né? O Deus que a gente entende ali que criou a terra, céu e mar e tudo que nele há, como nós, os animais. E é o Deus que enviou o seu Filho, e já estava escrito que aconteceria isso. Então, na Bíblia, do início ao fim, você vai ver pessoas que tiveram fé, pessoas que não tiveram fé, mas ainda assim a palavra de Deus se cumpriu, as pessoas acreditando ou não. Então, hoje a gente está vivendo um tempo em que vai acontecer, sim, o Apocalipse, vai acontecer a volta de Jesus Cristo, pessoas acreditando ou não. Então, as outras religiões, elas vêm ali como uma forma de te dar um cardápio de religião para você escolher, mas o Deus que nós servimos, ele tem uma única palavra. O Deus Criador, ele tem uma única palavra. E essa palavra dele, ela foi cumprida tanto com Jesus vindo à Terra, com a crucificação e a ressurreição de Jesus, que eu sei que vai ser o próximo tema. Mas ele vai voltar. E assim, independente do que a gente crê ou não crê, o que ele estabelece, acontece, entendeu? Então a fé, ela é volúvel, dependendo do que a pessoa crê ou que a pessoa não crê. Mas as coisas que Deus, ele determina, acontecem. Visualmente aos olhos das pessoas ou não, né? A pessoa viu Jesus ressuscitando, viu Jesus vindo à Terra, porém elas não acreditaram, mesmo assim elas crucificaram ele, entendeu? E é o que acontece no dia de hoje. Eu sei que já vai estar acabando o tempo, mas só finalizando, tem Romanos 1:25, vai dizer que as pessoas elas preferem acreditar na criação do que no Criador. Então, você vai olhar e você vai ver que nem deram um exemplo bem no início do relógio. Você sabe que tem uma pessoa que criou esse relógio, mas você não acredita no Criador que deu inteligência para a pessoa criar esse relógio. Entendeu? Obrigado. Muito bom, gente. Quero ouvir vocês. Espero que você tenha curtido ouvir os últimos 15 minutinhos. Quero ouvir aí quais foram os argumentos do Daniel, quais foram os argumentos dos cristãos, tanto a argumentação quanto a questão da postura deles, que mais chamou sua atenção. Quem quer falar? Fala, mano. Um argumento que o Daniel falou aqui. Pô, não taxa ele pelo pecado dele, cara. Daniel. Os acusadores sempre taxam pelo pecado deles. Brincadeira. O Daniel falou que eu achei muito bom e que eu devo responder. É que outras religiões também relatam milagres. Então, você gostou de... que é difícil responder isso, certo? Legal. O que mais? Ele falou que a nossa percepção do que a gente vê pode estar errada. Então, a gente pode interpretar uma coisa como milagre, não necessariamente ter sido um ato miraculoso. Legal. Ele falou sobre erros dos profissionais da saúde e sobre exagero no celular. Legal. Real. O que mais? Ele falou que era mais comum que existam eventos extraordinários, que ele acredita mais nisso do que nos milagres. Tá. Você está falando isso quando ele fala do joelho dele, por exemplo, de os eventos sequentes, né? Tipo, uma coisa acontece, a sequência da outra, e a gente esquece de uma delas, por exemplo. O que mais? Ele citou o filósofo David Hume, ele acredita que Deus é meio que desinteressado, né? Então, que Deus não quer intervir no mundo, só quer deixar correr. Isso seria meio que um agnosticismo, assim, né? Um deísmo aberto. Deus lançou o universo e ele anda por conta própria. Isso eu tive uma boa conclusão sobre isso, mas eu acho que ele está no meio sempre igual. Uma questão de tipo, a mulher falou que várias pessoas viram os exames dela e não foram uma só. E os médicos colocaram para ela, você teve isso, tem essa perspectiva de vida e tal. E ao mesmo tempo que ele fala sobre os psicólogos, que é outra ciência, e ele confia na ciência, ele está escolhendo qual ciência ele quer acreditar, na ciência da psicologia que vai pro argumento dele, ou na outra ciência que vai contra o argumento dele. Então, ele ao mesmo tempo que acredita na ciência, não está acreditando na ciência, porque ela tem ele recorta um pedaço. ele corta um pedaço. Então, ele tem essa dualidade aí de onde
Beleza. Ele, sempre que ele vai apresentar algum argumento, ele constrói uma explicação antes. Assim como ele falou, ele também apresenta vários filósofos. E ele questiona, tipo, se Deus existe, cadê esses milagres? Ele quer ver as evidências. Percebi isso também. Legal. Vamos trocar agora. O que vocês acharam da argumentação e da postura dos cristãos? A argumentação, o conteúdo que eles falaram, a postura, o jeito que falaram, a forma que falaram, por aí vai. Quem quer falar? Vai lá, mano. Eu acho que a última moça, ela se perdeu um pouco no assunto, porque ele estava falando sobre milagre, ela começou a fazer meio que o evangelismo do cara. Tentando meio que convencer ele de textos bíblicos, prova, texto prova. E ela acabou falando sobre como milagre funciona, ou como milagre existe e tal. Eu acho que ela meio que se perdeu. Legal. Eu achei que foi uma postura muito boa. De quem? Dos cristãos. De todos. Do cara também. Você vê os outros vídeos de outros debates, cara, é um caos, né? É um falando do outro, chegando. Esse é um dos primeiros que eu vejo que, cara, todo mundo se escuta, tem respeito. Achei muito legal. E eu até gostei da postura da mulher de evangelizar, porque claramente ele tava assim, pô, milagre existe, milagre não existe. Os argumentos primeiros eram experiencial. Então, é a minha experiência. Fala, tá, minha experiência não comprova nada. Então, falou, cara, às vezes a razão não comprova tudo, né? Você tem que ter um pouco de fé. Ele falou, pô, mas a sua fé é irracional. Foi meio por isso, né? Mas eu achei interessante ela querer evangelizar. Assim, às vezes e ela meio que trocou um pouco. A primeira foi da experiencial, ela foi para uma questão. Ela foi questionando ele. Assim, às vezes você tem que dar abertura para dar dúvida e tentar experimentar você também. Tá bom. Eu acho que em relação à argumentação, o que eu notei no vídeo foi um pouco da dificuldade que a gente tinha comentado na outra aula, de que, tipo, como milagres são exatamente uma coisa que é extraordinária e que não acontece diariamente, é um evento, para você debater sobre isso, você tem que se basear na experiência. Então, por exemplo, da primeira mulher lá, ela foi contando a experiência dela, foi falando o que aconteceu e tal, e no final ele simplesmente fez e falou, tá, mas não tem como provar, não tem como comprovar aquilo, não tem como ser tipo, relevante para ele, que é um cético. Então, essa foi uma dificuldade que seria difícil de convencer uma pessoa como ele. Mais alguém? Eu concordo com o Ben também, porque acho que ficou muito no campo assim, da experiência. Tá. Faltou um embasamento mais firme, sabe? Fundamentos para conseguir trazer a outra pessoa. Tem sugestão de como seria um argumento menos experiencial nessa situação? Eu acho que entra na onda daqueles exemplos que você deu. A gente pode ver, dependendo do contexto, qual é a diferença. Eu não estou lembrando quais são. Tá, mas vamos imaginar que estão falando de milagres. Tem algum exemplo de como poderia ser um argumento mais robusto, mais técnico? Daria para usar, tipo, a criação do mundo, Como milagre? porque, Fala por mais. exemplo, vamos supor que ele acredite no Big Bang. Isso se encaixaria num milagre. Não se encaixaria. Isso aí, fala mais. Defende seu ponto. Eu acho que seria uma forma da gente falar, tipo, partir para uma parte mais científica para ele e, tipo, trazer mais credibilidade do que só a experiência. Porque da forma que eles estavam falando só da experiência deles, eu acho que não passava tanta credibilidade. E a criação do mundo, querendo ou não, ou o surgimento do mundo, como ele acreditaria, né? Seria algo extraordinário e talvez você conseguiria trazer para ele, mostrar para ele que Ele já acredita em algo extraordinário. Tá. Eu acredito que tem como falar que a criação do mundo é um milagre, porque da forma que eles colocaram, eles pontuaram, um milagre é algo que a ciência não explica e o ser humano não consegue fazer. A gente não tem a capacidade de criar um mundo. A gente não consegue ter a capacidade de existir em outros planetas, mas a gente criar um mundo. Então, eu acho que é considerado assim um milagre. Legal. Só deixa eu fazer uma ponderação. Vou te ouvir daí, eu vou. Eu acho que um argumento também que poderia ser usado, como você falou dos discípulos, aqueles argumentos que os discípulos roubaram o corpo ou de alguém que achou o corpo de Jesus, seria usado como forma própria, para ser famoso e tal. E da mesma forma que a mulher foi curada, ela não está usando isso para se auto-engrandecer ou para engrandecer uma pessoa ou uns médicos e para mostrar a glória de Deus. Então, isso poderia ser um argumento de A humildade dela é um argumento favorável. Tá. Deixa eu só fazer uma ponderação. Como é seu nome?
Gabriela. E a Gabriela estava com um concílio aqui no intervalo e ela me chamou para falar sobre o Big Bang e ela fez uma ponderação falando do Big Bang. E eu disse algo para ela e acho que é importante dizer publicamente, né? Eu não sei se vocês sabem disso, não sei se quando vocês estiveram na teologia própria isso foi mencionado, mas existem cristãos, porque ela mencionou, a pergunta foi, lembra? Quer falar para todo mundo? Posso falar? Ela perguntou se o Big Bang poderia ser o relato de Gênesis capítulo 1 poderia ser uma descrição do Big Bang e Deus usar o Big Bang para criar as coisas, certo? Mais ou menos isso que ela perguntou. E eu disse que existem cristãos que creem desta forma, e que existem cristãos que creem que Deus usou um processo evolutivo para a criação das coisas. E aí ela ficou assim, parecia que era uma surpresa, certo? E eu disse, vou te dizer mais então, se surpreenda mais. Existem cristãos muito famosos e conhecidos que defendem isso, e que você provavelmente já leu algum livro dele e gosta. Aí acho que ela ficou doida assim, tipo, quem? Aí eu falei assim, exemplo, Tim Keller. Chocado, né? Chocou? O Tim Keller era um cristão evolucionista. Só para você dormir com essa, tá bom? Então existem bons cristãos, vários que talvez vocês leiam inclusive, que pensam a forma da origem, no sentido da criação, eles creem que existe um Deus criador, mas de formas distintas. Eu não tive o privilégio de dar aula de teologia própria para vocês, mas quando eu dou aula de teologia própria, a Maite teve essa aula lá no Marapé comigo, a gente teve essa aula de teologia sistemática, ela não vai lembrar, tenho certeza, mas a gente teve essa aula lá e eu comecei a brigar com os adolescentes lá, porque eu falava assim, sabia que tem isso, né? E existem algumas formas da forma de entender a origem do mundo. Uma delas é a visão ateísta, que crê que surgiu do acaso, por exemplo. Mas existe o evolucionismo teísta, existe a teoria da lacuna, que entendem que Gênesis 1 e Gênesis 1:2 tem um grande período de tempo. Existe a teoria de que cada dia da criação foram as eras, e existe a criação fiat, que é a criação que os dias duram 24 horas, como é o mais comum, tá bom? Eu não tenho tempo, e não é a proposta dessa aula de falar sobre isso. Fecho parênteses aqui. Professor, deixa eu te perguntar, tipo, numa situação como essa, você entende... Essa é qual? Numa situação onde vem uma argumentação que é muito baseada no que é o empírico e no que é lógico, no que pode ser provado. Você acha que é melhor caminhar por uma linha onde eu trago uma experiência, tipo, uma experiencial, ou eu tento trazer uma argumentação que seja lógica e empírica também? Tipo, ou eu mesclo as duas? Segura a sua pergunta e não me deixa aqui pro intervalo sem tocar nesse ponto, pode ser? Enquanto eu assisti o vídeo, eu anotei uma coisa que eu acho que quero tocar nesse ponto. São 11h35, eu já vou preparar você. Eu acho que vou precisar de um pouquinho mais do que os 50 minutos, porque o papo está sendo bem legal, deixando a gente falar, mas talvez eu tenha que reduzir um pouquinho o nosso intervalo. Eu espero que vocês me entendam só dessa vez, tá bom? Eu estou sendo bem britânico aqui, espero que vocês me entendam dessa vez, tá? Eu acho que é muito importante essa conversa aqui agora. Vamos lá. Por que as pessoas normalmente negam milagres? Eu estou levantando alguns argumentos e alguns deles vocês viram na passagem do ateu Daniel, que a gente não pode definir as pessoas por essa crítica. Primeiro, o naturalismo. Só existe o que é material. Então, o que é provável existe. O que não é material, o que é extramaterial ou extraordinário, sobrenatural, não existe. Isso é o que tem a visão de mundo, a filosofia naturalista. Também existe uma confusão entre fé e ciência. A gente fala um pouquinho sobre isso amanhã de manhã, mas basicamente assim, a ciência provou que milagres não existem. Peraí, quem disse isso? Qual cientista disse isso? Onde ele provou? Qual milagre exatamente? Então a gente faz uma confusão, porque não é uma frase geral assim que vale, entendeu? Então a gente tem uma confusão um pouco sobre isso. Também tem um charlatanismo religioso. Não tem? Concordam com isso? O que é charlatanismo religioso? Manipulação e supostas curas. Uma vez eu estava num evento daqueles que a irmã ora na casa, participaram de eventos que os irmãos vão a irmã orar na casa, e tinha uma senhorinha, ela falou que estava com dor no joelho, e o irmão que orava falou que ia orar pela cura dela, e orou e tudo mais, e aí ele perguntou para ela assim, não está doendo mais? E ela falava assim, ainda está, e orou de novo, tal, e depois da terceira oração, ele falou assim, acho que a irmã não está com fé. Não estou questionando se ele curava ou não é esse meu ponto agora, mas existem charlatanismos religiosos. Eu já participei de um culto, e o pastor era lá de Maringá, que foi um culto de visita, não sei se esse cara existe, não sei nem o nome dele mais. Ele falou que o sonho da vida dele era ressuscitar uma pessoa. Era o sonho da vida dele. Ele já tinha participado de alguns milagres, ele já tinha sido usado por Deus para curar algumas pessoas, fazer algumas coisas, e ele tinha o sonho de ver uma ressurreição de uma pessoa, Deus tinha poder, ele ia fazer isso.
na frente dele. Eu não estou dizendo que não pode, Deus não tem esse poder. Não é esse o meu ponto aqui. Mas existem charlatões religiosos, tá bom? Principalmente aqueles que querem se beneficiar pessoalmente dos milagres que acontecem. Também tem uma influência cultural. Normalmente, a gente já falou sobre isso, a fé é vista como irracional. Então, se alguém diz, eu acredito que fui curado, logo a experiência a pessoal não vale. É sua experiência, contra a minha experiência, acabou. Então a gente vê dessa forma. Richard Dawkins, você talvez já tenha ouvido falar sobre ele, quer tirar foto? Ficou bravo, ele ficou quase me batendo aqui. Foi? Sejam amigos dos amigos, manda no grupo que vocês fazem parte, depois a gente ajuda um ao outro aqui, tá bom? O Richard Dawkins, talvez você tenha ouvido falar sobre ele, é um biólogo, ateu e autor de um livro chamado Deus no Delírio, que diz o seguinte, olha a conclusão que ele tem, tá bom? O século XIX foi a última vez em que uma pessoa instruída podia admitir acreditar em milagres como o nascimento virginal sem constrangimentos. Quando pressionados, muitos cristãos instruídos são demasiado fiéis para negar o nascimento virginal e a ressurreição. Mas isso os constrange porque suas mentes racionais sabem que é um absurdo, então preferem não ser questionados. O que o Richard Dawkins está dizendo? Entenderam o que ele disse? Não? Quem entendeu? A gente tende a negar a possibilidade desse milagre ter acontecido, porque pra gente é algo muito sobrenatural. É meio confortável, a gente não quer negar essa possibilidade. Mas tem uma coisa, até o primeiro ponto lá, que eu acho muito doido. É engraçadíssimo, gente. Algumas pessoas estão pescando assim, eu fico vendo assim. É muito bom, você tinha que ficar aqui na frente às vezes, é muito legal. Parece que não tem um AVC assim, a pessoa sabe. Mas eu não vou constranger ninguém não, mas é muito divertido. Se foi você, não vou dispor, prometo. Então tem que pedir perdão igual o Diego amanhã, mas é muito divertido. Pausa dramática, volta. Até o primeiro ponto, quem percebeu alguma coisa que ele está dizendo aqui? Ele está falando que no século XIX foi o último período que alguém racional, que pensa que é inteligente, poderia ser cristão, poderia acreditar em Deus. Depois disso, quem acredita em Deus é burro. Basicamente é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, depois do século XIX, que a gente começou a ficar mais inteligente, todo mundo que é inteligente nega Deus. Quem não nega Deus é burro. Só que ele disse isso com palavras mais formais, parece que ele está dizendo que nós somos burros. Certo? Richard Dawkins. Rudolf Bultmann, aí a gente vai falar o seguinte, todo cristão acredita em milagres, certo? Errado. Rudolf Bultmann, teólogo conhecido e usado em seminários, inclusive, neste assunto ele diz o seguinte, é impossível usar a luz elétrica, o rádio e aproveitar as descobertas médicas e cirurgias modernas e ao mesmo tempo acreditar no mundo espiritual e nos milagres do Novo Testamento. Estão lendo ele? É isso que ele diz. Podemos pensar que conseguimos fazer isso em nossas próprias vidas, mas esperar que outros o façam tornar a fé cristã ininteligível e inaceitável para o mundo moderno. Ele está dizendo, você pode acreditar, e pode ser bom para você acreditar, mas a gente não pode convencer o outro disso. Eu até entendo o que ele está dizendo, e talvez realmente provar algo, fazer o que o outro acredita, não tem esse poder. Mas o que ele está dizendo é impossível, ao mesmo tempo, ver a evolução das pessoas e também acreditar no mundo espiritual dos milagres. Ele crê no cristianismo como filosofia de vida, mas ele nega o sobrenatural em várias esferas. Qual é o problema com esse tipo de cristianismo? Quais milagres a gente aceita e quais a gente nega? Se a gente nega alguns milagres, o que falta pouco para a gente negar? A morte e a ressurreição de Jesus, que foi a nossa conversa anterior. Se ele chega a negar em algum momento a morte e a ressurreição de Jesus, a gente tem um problema eterno, inclusive. Então, o cristianismo passa a ser um bom modelo de vida e não mais a história correta sobre todas as coisas. Vamos lá. O argumento que o Daniel menciona lá é o argumento de David Hume. Ele diz o seguinte, Hume, o filósofo escocês, diz que as leis da natureza são constantes. Logo, essa é uma evidência contrária. Hume vai dizer que se tudo é constante, quebrar isso é inconstante, logo não é possível ser inconstante, então milagres não podem existir. Entendeu? É isso que o Hume vai dizer. Para ele, como o sobrenatural é algo impossível, não há probabilidade de existir e deve ser provado pelos cristãos. É impossível que haja algo sobrenatural. Se houver, a prova é sua.
Me prova que você tem que dizer que é real. Se você não consegue provar, logo você é maluco. Logo não é verdade, você, pelo menos nesse aspecto da sua vida, você tem algo absurdo. Tá bom? Exemplo, se você entra no lago 12 vezes, você vai afundar 12 vezes. Para Rumi, essa repetição prova que as leis da natureza impedem o milagre. Entenderam a referência com entrar do lago? Toda vez que você pisar no lago, você vai cair. Fizer isso todas as vezes, afundou. Quem que pisou no lago e não caiu? Jesus. O que ele está dizendo é, toda vez que você fizer isso, vai acontecer. Eu repito, continua acontecendo. O que faz eu pensar que, quando Jesus tentou pisar no rio, ele também afundou. Logo, o que Jesus fez é uma impossibilidade. O Robert Lambert vai definir milagres, e aqui eu quero já entrar no que os cristãos dizem a respeito disso. Ele define o seguinte: um milagre é um evento incomum e de grande importância religiosa que revela e promove os propósitos de Deus. Ele vai além da capacidade da natureza física de ser produzido nas circunstâncias em que ocorre, sendo causado por um agente transcendente do mundo natural. O que ele está mencionando aqui, o Lambert está mostrando. O milagre, por definição, é alguém externo ao natural interfere no que é natural, fazendo algo que vem de fora do natural, que nós chamamos de sobrenatural. Isso é uma definição de milagre. E aí, o Daniel até vai mencionar lá quando ele vai falar no argumento dele, que um milagre pode ser algo bom ou ruim, mas é uma interferência de algo não natural. Então, por exemplo, quando a abertura do Mar Vermelho, ou Mar do Junco, sei lá se já tiveram essa conversa aqui, e pessoas passam a seco naquele mar, há um milagre de proteção. Mas a sequência do milagre, que ele se fecha e pessoas morrem, é um milagre ruim. Entendeu? Mas é uma intervenção sobrenatural do aspecto natural da vida. Entendeu isso que eu estou falando? Ou quando a terra abre e pessoas são engolidas vivas. Lembra desse evento do Novo Testamento? É Azar, não é? É a família de Azar que é condenada, acho que é isso. Quando esse evento acontece, há um milagre em que as pessoas são condenadas. Lembra dessas coisas? Então também interferências externas ao natural. Qual é a confusão então? Muitas pessoas negam milagres porque interpretam mal o que são leis da natureza. O que eu quero dizer com isso? A diferença entre leis descritivas e prescritivas. O que seriam leis descritivas? O argumento é que as leis da natureza elas são descritivas. Então, nós cristãos deveríamos entender que as leis são descritivas. Elas descrevem o que geralmente acontece. E não prescritivas, o que deve obrigatoriamente acontecer sem exceção. Quando uma lei é estabelecida, quer dizer que ela já acontecia, alguém observou essa lei e então descreveu ela. Por exemplo, a lei da gravidade, ela existiu quando foi Galileu que estabeleceu? Foi Copérnico? Newton, obrigado. O Newton estabeleceu a lei da gravidade. Ele criou a lei da gravidade? Não. O que ele fez? Ele percebeu e descreveu a lei da gravidade, certo? Então, quando ele descreve a lei da gravidade, ele está vendo algo que foi externo a ele. Ele não estabeleceu a lei. Outra lei que existe por aí, bom, não tem nenhuma lei dessa agora, mas as leis são descritivas e não prescritivas. Não foi alguém que disse, a partir de então vai acontecendo. Esse é um argumento que a gente estabelece. Então, o Criador sobre a criatura. Qual é uma confusão? Quem nega milagres geralmente assume que as leis da natureza mandam no mundo, ignorando a possibilidade de um Criador que estabeleceu as leis e que tem autoridade para intervir nas leis. O que eu estou dizendo aqui? O Criador está fora do plano em que ele estabeleceu todas as coisas. Lembra da hora do jogo, que eu estava falando, né, das regras do jogo? Deus estabeleceu o jogo, mas ele está fora do jogo. Então ele pode intervir sobrenaturalmente nessas regras, tá bom? Aqui eu estabeleci junto. Eu peguei o argumento e pedi para o chat me ajudar a desenhar o argumento de como se enxerga o naturalismo e talvez uma visão do cristianismo sobre a ideia da possibilidade de milagres. Aqui seria um sistema fechado. Como funciona a visão naturalista? O mundo é uma caixa fechada. O que é o mundo é uma caixa fechada? Existem leis físicas, existem leis químicas, existem leis de como as coisas funcionam, se organizam. Existe um tempo
E nesse sistema fechado, só existe o que está dentro da caixa. Estão acompanhando comigo aqui? O que também existe? As leis da natureza são tudo que existe. Não existe nada fora disso. Ou seja, não há um agente causal externo. Se não há um agente causal externo, milagres são impossíveis, pois nada pode violar as leis do sistema. Estão acompanhando aqui o que o naturalismo enxerga? Ou seja, no naturalismo, as leis da natureza são tudo que existe. Não há nada fora da caixa para intervir. Qual é uma visão cristianizada, cristã da parada aqui? O mundo é um sistema aberto. Como seria esse sistema aberto? Dentro desse sistema que foi estabelecido por Deus, Deus pode intervir. Ou seja, nesse sistema aberto, Deus existe além e antes da criação. Ele é o Criador e sustenta as leis da natureza. Ele tem poder e intenção para intervir. Milagres são possíveis porque existe um agente causal externo. Lembra da conversa lá de como é que puxa uma coisa para trás, para trás, para trás, para trás? Como chama mesmo? Isso. A Rafaela mencionou a criação como um exemplo de milagre. Baseado nessa conversa aqui, a gente vai esticando e falando de onde surgiu todas as coisas. Então precisava haver uma interferência externa de um agente não causal para mexer em todas essas coisas para que o mundo passe a existir. Esse é um argumento de um sistema aberto. Então tudo que existe vem de um sistema anterior. Conclusão, como Deus é o Criador, Ele existe além do sistema e pode intervir nele de acordo com a sua vontade. O professor Alex McFarlane, ele foi o professor que ministrou o curso de apologética que eu fiz no mestrado, ele tem uma ilustração bem legal, e eu pedi a ilustração do curso, peguei a apostila, pedi para o chat me ajudar a desenhar para funcionar a ilustração para vocês, que eu quero que vocês pensem comigo agora, tá bom? Como é a ilustração dele? É a ilustração do homem palito. Ele vai falar sobre as dimensões e a intervenção divina. Então, resumo da ilustração para você gravar. Eu vou mandar, assim que chegar lá no slide para vocês vão ter essa imagem acessível para vocês também, tá? Essa ilustração simples mostra como para nós o milagre pode parecer impossível, mas para Deus está além das dimensões. Então, o que ele está dizendo e você vai ver ali na tela, que existe um sistema fechado. Tem um homenzinho que está dentro de um quadrado. Imagina que você fala para esse homem, sai do quadrado. Não consegue. Ou tira esse homem do quadrado. Não consegue. Então ele diz, nesse mundo 2D, que é o mundo do naturalismo, o homem palito só conhece comprimento e largura. Ele só está aqui. Aí ele está lá dentro. Essa linha é a realidade final. Não há nada além dela. Para ele, ela é uma barreira intransponível. Não dá para sair, está tudo fechado. Segura aí, por favor. Qualquer coisa que atravesse isso é impossível. Um absurdo. Então, se algo assim acontece, sua mente explodiria. Não dá certo. Só que a visão teocêntrica, a visão teísta, entende o mundo não como um 2D, mas como um 3D. Se o mundo é 3D, alguém de fora pode intervir, pegar na mão desse bonequinho e dizer, sai daqui. Então, a intervenção 3D, alguém de fora de uma dimensão superior pode agir e intervir. Logo, a mão é a altura, daquela que era 2D, agora tem 3D, e uma dimensão que o homem palito não percebe. Para quem está acima, foi um ato simples e lógico. Para Deus, essa intervenção não foi sobrenatural, porque Ele é acima do que é natural. Conclusão, o resultado para o homem palito foi, para ele foi um milagre. Como eu estava aqui dentro, eu não consigo entender. Então, milagre. Explicação, então, está tudo aqui embaixo. Ou seja, moral. O naturalismo nega qualquer realidade além do sistema 2D ou 4D do nosso mundo. A visão bíblica reconhece que Deus, em uma dimensão superior, pode intervir em nosso mundo de maneira que pareçam milagres. Comentários sobre as ilustrações e a situação aqui. Fez sentido? Consegui explicar o argumento, pelo menos? Comentários. Eu já ouvi dizer que, na verdade, os milagres não são uma quebra de lei, mas que é tipo quando Deus acessa leis que a gente não consegue acessar. Tipo, dá pra fazer essas coisas na natureza, só que por conta do pecado da nossa natureza caída, ele tipo, estragou o mundo, aí elas não ocorrem de forma natural, da forma que deveriam acontecer, e por isso Deus, tipo, de vez em quando vai lá e faz o que... É antinatural. É, mas que na verdade é natural. Tá, é um natural elevado antes da queda.
Pode ser, mas tem um problema. Qual o problema? A gente consegue criar o universo? Então, nesse sentido, isso é... Se vamos chamar isso de natural, tem algo que ainda é mais do que isso. Nenhum ser humano é autossustentável. Ele precisa de uma coisa superior. Então, esse já seria um milagre difícil de explicar nessa lógica. Na lógica da ressurreição, também. Porque daí a vida não é naturalmente algo que acontece com ressurreições. Ela é uma quebra do que foi naturalmente estabelecido. A própria Bíblia vai dizer, né, que o natural do homem é morrer uma única vez. E depois disso vem a condenação. Mas Jesus vem e quebra uma realidade, tanto é que a ressurreição de Jesus é uma das evidências maiores de um poder sobrenatural de Deus. Então, sim, pode ser que a queda tenha afetado algumas coisas da nossa natureza humana? Sim, e afetou. Mas a definição de que milagre quebra algumas coisas e leis estabelecidas pelo próprio Deus, acho que é suficiente, entendeu? Mais alguma coisa, gente? Comentários? Sim. Não? Eu tenho duas telas rapidinho aqui, antes de a gente ir para o intervalo, e eu quero só como robustez, e aí eu vou voltar na sua colocação lá, tá bom? Primeiro, eu vou conversar com essa matéria aqui, ela é do começo do ano passado, 2025, e ela vai mencionar uma cientista que encontrou evidências de Deus ao estudar o universo. Então, a Sarah Salviander, ela era uma cientista ateia, à toa, ela cria em Deus, mas ela nos estudos dela técnicos, e até vai dizer que ela está fazendo seu doutorado em universidades robustas lá nos Estados Unidos, e nesse processo ela chega à conclusão de que Deus existe. Quando ela, na entrevista, é perguntada sobre milagres, ela diz o seguinte: quem pode dizer para mim o que está aqui na entrevista? Eu colei o print da entrevista aqui. Uma pessoa só. Você falou sobre milagres. É correto dizer que a própria ideia de um milagre só pode ser concebível em um universo ordenado, no qual os mortos não estão voltando à vida o tempo todo e onde há uma expectativa de previsibilidade? O milagre quebra algo nessa ordem. Portanto, ele só pode acontecer quando há uma ordem que o antecede. Isso é correto. E vejo que muitas pessoas se opõem a essa ideia. Eles vão perguntar sobre a física dos milagres, e há duas coisas interessantes que você pode dizer sobre milagres de uma perspectiva física. Uma é que os milagres não são estritamente proibidos, de acordo com as leis da física, porque muito da física é baseada em probabilidade. Então, por exemplo, Jesus andando sobre as águas ou a abertura do Mar Vermelho não são estritamente proibidos pelas leis da física, mas seriam tão improváveis que as chances de eles acontecerem naturalmente são, na prática, zero. Então, esses definitivamente são milagres. Como você disse, você tem que ter um universo ordenado que opere por regras confiáveis para que saibamos qual é o curso normal das coisas. E a única maneira de reconhecermos os milagres é se soubermos que isso está indo contra o curso normal das coisas. Essa é literalmente uma definição da palavra milagre da Bíblia. Transgredir a ordem e os obras todas. Deu para entender o que ela falou? Ela dizendo que a física interpreta os dados e não determina os dados. E o fato de existir uma ordem normal das coisas não impede que haja uma ordem não natural das coisas, que nós chamamos de sobrenatural. Minha pergunta, meu mano, como é que é o seu nome mesmo? João Pedro. João Pedro, nome bonito. João, a minha pergunta, que levantaria um pouco da resposta que você levantou, para mim é: qual é a melhor possibilidade, por qual caminho que eu respondo em tal situação? A minha pergunta que eu faria é: quantas evidências são suficientes? Porque quando a gente vai conversar com alguém que não crê, parece que a gente tem que sempre ficar levantando mais uma evidência, mais uma, e ele vai refutando, e vai refutando, e vai refutando. E ainda que a gente encontre algumas coisas que falam assim: puxa, eu até entendo que isso seja possível, isso é possível, isso é possível. O Daniel uma hora fala assim: vamos imaginar que isso seja possível, a gente tem esse problema, esse problema, esse problema. A pergunta que vai chegar no final das contas é: quantas evidências são suficientes? Eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha um amigo que hoje se afastou da igreja, eu não sei se ele se considera ateu, mas na época ele estava questionando isso. Acho que devia ter uns 18, 19 anos na época que isso aconteceu. E ele falou: cara, eu creria tranquilamente se na Bíblia tivesse a fórmula da gravidade descrita. E tinha tido uma conversa de horas, assim, numa época que eu ainda era muito mais debatedor, de tipo, provando, e tal. Aí eu falei pra ele assim: cara, eu entendo, realmente não tem exatamente isso lá.
Mas quantas evidências são suficientes para alguém crer? Porque, no final das contas, a gente fica nessa de tentar provar e tipo assim, cara, eu quero provar para o outro que ele acredita, que deve acreditar. Mas a gente está levantando várias evidências aqui que, tipo assim, elas, no mínimo, são consideráveis. Elas são úteis. E tem várias juntas. Quantas serão suficientes? E talvez a resposta seja nenhuma. Infinito. Não tem. No final das contas, a gente vai ter que fazer o final de tudo é eu decidir acreditar ou não. E aí, este é o crivo do indivíduo nesse sentido. Né? Por isso que eu creio que crer é algo sobrenatural. É algo que só o Espírito pode produzir em nós. Porque a gente pode trazer muitas evidências e a pessoa vai falar assim, não concordo com você, essa é a sua experiência. Tá bom, fica à vontade. Porque a gente está mostrando várias evidências. Aí, o que acontece? O negócio a gente está tentando levantar provas, né, ou pelo menos evidências. Mia tem bigode, tem pelinho, sobe e brinca nas coisinhas da casa, toma leite, sei lá, aí fala assim, é gato. Aí você fala assim, não é, pode ser tigre. Cara, no final das contas, quantas evidências precisa para a gente dizer o que é e o que não é? No final das contas, a gente vai provar várias, e alguém vai dizer assim, não acredito, aí você fala, fica à vontade. Foi esse tipo de coisa que eu disse para o Eduardo na primeira conversa. Eu falei, cara, eu estou te mostrando algumas evidências, mas fica à vontade, cara. Essa é uma opção sua. A gente não tem como obrigar e abrir sua cabeça para colocar. Te ajudei, João, com a tua pergunta. Intervalo, gente, fique à vontade. São 11h51.